Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal, né? Você que já é inscrito, você que não é inscrito, tá dando uma passadinha por aqui. Vamos falar neste momento sobre o jogo que acabou, né? Há pouco, esse jogo tão esperado, há muito tempo já, ó, cantado entre Flamengo e Internacional, porque era realmente um jogo decisivo. Dali nós teríamos ali a certeza de um campeão ou um embate muito mais nervosismo para a última rodada do campeonato, tá? Por que mais nervoso? Porque por um lado o Internacional fica atrás agora do Flamengo em 2 pontos, tá? Mas o Flamengo vai enfrentar uma pedreira, a qual já enfrentou por 2 vezes nesse ano e se deu mal. É claro, naquele momento o Rogério Ceni herdava um time com vários vícios, muitos problemas, inclusive defensivos e sem falta de encaixe e também de intensidade de jogo, tá? Aqui já é um outro time mais equilibrado. É só você observar que em determinado momento o time já não toma mais muitos gols, ele toma poucos gols, um gol mais ou menos por partida ali, tá? Já chegou inclusive a ter partidas consecutivas sem levar gols, né? E tem uma readaptação, um reajuste de acordo com o pensamento do Rogério Ceni, trazendo mais qualidade também para o meio-campo, né? A partir do momento que ele coloca o Diego, trazendo também à luz um futebol mais vistoso e agora muito mais presente, né? Do João, tá? Que é reserva, mas de vez em quando ele entra e entra bem, tá bom? E também, evidentemente, dá uma resposta em relação a uma outra visão muito mais moderna de jogo, que é você peitar tudo que a gente tem de clichê no futebol brasileiro e jogar, por exemplo, praticamente sem laterais. Jogar, por exemplo, com o zagueiro subindo o tempo inteiro, com o meio-campista, às vezes em quando dando de atacantes, ou seja, uma certa polivalência de vários jogadores, né? Aqui já há uma certa transformação que diz respeito à mão do treinador Rogério Ceni. Mas olha, gente, eu gostaria de começar falando sobre esse jogo aí, para depois, evidentemente, uma coisa está ligada à outra, mas eu vou começar neste outro ponto aqui, colocando um fator que eu acho, sinceramente, desnecessário. Há uma má vontade, e esta má vontade que eu vinha chamando há pouco tempo apenas de má vontade, agora ela se transformou em outra coisa. Ela agora se transformou no que eu chamo de desonestidade intelectual. Eu estou me referindo às partidas que o Flamengo realiza e como alguns comentaristas se colocam diante das mexidas do Rogério Ceni. E, inclusive, alguns termos que são muito deselegantes em relação ao treinador. Que todo mundo sabe que o Rogério é um estudioso faz tempo. E ele bebeu de fontes, inclusive modernas do futebol mundial, que foi no futebol europeu. Embora ele tenha o apreço por alguns técnicos em específico, ele traz então a sua construção intelectual em relação ao a sua imagem, também a sua forma de jogo, sua visão de jogo como treinador, a partir de uma personalidade que junta um pouquinho e constrói o jeito de jogar do treinador Rogério Ceni. Então, você não acompanha treinamentos. Você não sabe quais são as mexidas nos treinamentos do Rogério Ceni. Você não sabe exatamente que tipo de treinamento e como ele faz esses treinamentos. O que você sabe são coisas superficiais, como por exemplo, marcação, forte e tal. Você não sabe muita coisa. O treinador, nessas últimas semanas, teve muito mais tempo para trabalhar, inclusive semanas inteiras. E aí, diante de uma mexida do Rogério, eu já venho percebendo isso já há muito tempo, os comentaristas, eles nem esperam o efeito da mexida em campo. Eles nem aguardam o tempo necessário para fazer duras críticas à mexida do treinador, tentando colocar na atitude do Rogério Ceni, nas mexidas do Rogério Ceni, o conceito de mexidas de professor Pardal, o tipo de cara que quer inventar, não o tipo de cara que é arrojado. Né? Aquele Rogério Ceni que mexeu para ganhar o jogo com 10 em campo contra o Bahia 4-3, ele não é lembrado, ele não é falado.
O Rogério Ceni, que com suas mexidas, embora contra tudo e contra todos, inclusive contra durante muito tempo a torcida do Flamengo, que não entende o fato de você ter que revezar jogadores, dar confiança para outros e recuperá-los. Foi isso que aconteceu com o Arão, por exemplo, que agora ganhou uma nova função e mais confiança e agora se tornou um jogador mais polivalente, capaz de jogar em algumas funções. Né? Foi isso que aconteceu com o Diego também, como vocês puderam perceber, jogando na maior parte do tempo ali, só que emprestando um pouco mais de energia também na marcação. Né? Foi assim que ele recuperou o sistema defensivo do Flamengo e vinha sendo muito criticado. Agora, o que não faz sentido é que você não tenha um critério para fazer essas críticas e por isso eu falo que são intelectualmente desonestas. Porque dentro de você, e aqui um esclarecimento sobre essa questão de intelectualmente desonesto. Né? O que é o intelectualmente desonesto a que me refiro? É que dentro de você, na sua cabeça, a tua consciência, a tua racionalidade está gritando, dizendo, poxa, que mexida o cara fez. Ele é arrojado. Poxa, mas se ele errar, é tudo nas costas dele. Mas se ele acertar, isso quer dizer que ele mexeu muito bem, que ele foi corajoso e que ele soube ler muito bem o jogo. A tua consciência está dizendo isso. O treinador mexe. Ele acerta na mexida. É só você observar o que acontece depois das mexidas dele. O Rogério tem, gente, a preocupação não de mandar o Flamengo todo para o ataque, né, para aquela marcação alta o tempo inteiro. Primeiro, nenhum time no mundo consegue isso o tempo inteiro. Aquele Flamengo Jorge Jesus, ele não conseguia, ele revezava isso. Em momentos de apuro, Jorge Jesus colocava um jogador de contenção, mais de marcação. Ele não era arrojado colocando um jogador de ataque, por exemplo. Né? É um outro ponto aqui. Estou dizendo que o Rogério Ceni é melhor treinador que o Jorge Jesus? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que em determinados momentos do jogo as decisões são muito diferentes e as decisões do Rogério Ceni são decisões mais arrojadas, são decisões mais corajosas, com uma outra leitura de jogo que o Jorge Jesus não tinha. Tá? Não estou dizendo que um é melhor do que o outro, mas estou dizendo que um preza pela coragem, sabendo da qualidade dos seus jogadores, do que pode tirar deles, né, construir algo mais. E o outro, a partir de um determinado momento, resolve ser mais tradicionalista, mais conservador. O que o Rogério não é conservador. E isso está mexendo com a cabeça de muitos comentaristas no Brasil. Tá? Então vamos lá. Né? Eu estava assistindo a transmissão da TV Globo. Não é a primeira vez que os comentaristas da TV Globo não esperam nem o efeito de uma mexida do treinador para começar a criticar a mexida do treinador, dizer que mexeu mal, dizer que é professor Pardal, né, dizer que está inventando, tá? E aí, quando o treinador mexe e o gol sai, e o resultado se estabelece, e a vitória vem, a honestidade intelectual de cada um deveria dizer o seguinte, poxa, eu estava errado, o Rogério estava certo, ele viu o que eu não consegui ver. Por isso ganhou o jogo. Não, os caras vão dizer, ganhou apesar do treinador. Ganhou embora tenha feito mexidas erradas. Né? Ganhou por superioridade de jogadores em campo. Ora, o que nós tivemos nessa partida entre Flamengo e Inter foi o seguinte cenário que eu percebi, parece que só eu percebi isso. Né? Por quê? Eu vi um Flamengo melhor que o Internacional na maior parte do jogo. O primeiro tempo inteiro e boa parte do segundo tempo também. O Internacional veio com uma proposta totalmente reativa. Ele achou um gol, com todo respeito ao Internacional, mas aquele tipo de lance acontece o tempo inteiro em uma partida de futebol. E o que ocorreu ali para fazer com que o gol acontecesse depois de uma penalidade foi a imprudência do jogador do Flamengo ao puxar o jogador adversário pela camisa. Então foi um gol achado diante de uma situação de jogada que não oferecia risco. Era só fazer a cobertura e pronto. Né? Então, um pênalti encontrado, um pênalti convertido, o Internacional não tem nada a ver com isso. O Flamengo continua melhor na partida, se movimentando. Momentos claros de gol não aconteceu. Esse é um momento, inclusive, de falar do preciosismo. Que no final da partida, vários lances em que os jogadores do Flamengo aparecem na cara do gol, com um a mais já, inclusive, né? Mas perdem chances que, assim, como diz Muricy Ramalho, a bola pune, não pode ser assim. Né? Mas a desonestidade intelectual do Roger, comentarista da TV Globo, e também do Júnior, comentarista da TV Globo, né? E eu não sou torcedor do Flamengo, tá? Mas assim, me incomoda sentar para ver o jogo
e vê que os comentaristas estão de má vontade com o treinador. Não é a primeira vez que eu vejo comentaristas desmerecendo o trabalho do Ceni. A imprensa, dessa maneira, é como se ela se colocasse de um ponto de vista pessoal. Aí alguém vai dizer, eu estou analisando o jogo. Vamos lá, então o que significa analisar o jogo? Vamos lá. Analisar o jogo significa você colocar o seu olhar sobre o jogo, refletir a respeito de causas e consequências com base no que os dois times mostram e a partir daí você entender de uma maneira à frente dos acontecimentos o que pode ocorrer diante dos cenários ali em campo. Ou seja, você se coloca antes, diante de uma análise, tá? Muito bem. Diante de um comentário, que alguém diz, mas eu não sou analista, eu sou comentarista. Tudo bem, eles falam muito essa questão do comentarista. O que é que o comentarista faz? Minha gente, o próprio sentido de comentar significa a existência de um objeto anterior. Eu não tenho como trazer um comentário sem um objeto de análise. O Rogério Ceni acabou de fazer uma mexida. Os caras já estão criticando o Rogério Ceni. Mas você não teve o efeito ainda da mexida. Você está comentando o quê? É preciso ter um objeto de análise, é preciso ter um objeto para comentar. Não se comenta sobre o nada. O Rogério fez a mexida, com 3 minutos os caras já estavam criticando o Rogério, né? Sugerindo invencionice, sugerindo um erro grotesco. Eu lembro que quando o Flamengo ficou com 1 a mais, imediatamente foi chamado quem? O Pedro. Deu mais ofensividade. Só que a partir desse momento, o Abel mexe de novo na configuração do Internacional. O Ceni percebeu essa questão de velocidade, que o Inter é perigosíssimo e é possível você fazer gol com 1 a menos sim, né? Principalmente num time que você acabou de colocar para frente. O que é que o Rogério fez? O gol sai, e sai após a mexida do Rogério. Sai após a mexida do Rogério. E sai depois também do Rogério ter conversado durante um longo período à beira do campo com o Gabigol. E o gol sai. Né? A partir dali, mesmo o gol saindo, Rogério percebe que a configuração do Inter mudou, que aquilo está perigoso, então ele faz uma outra mudança. E aí você tem a questão do Caio também, zagueiro do Flamengo, né? Infelizmente, mais uma vez machucado, né? E numa situação terrível ali de novo. Ter que mexer de novo. Foi um jogo em que você é chamado, você recebe essa imposição do próprio jogo, de que tem que mexer por situações que aconteceram dentro do jogo, e você tem que mexer rápido, tá? Valendo a liderança do campeonato e até mesmo o campeonato em si, porque se o Inter vence, o campeonato seria do Inter. Então, assim, reconheça, e no final da partida, o que é que os caras fazem? Ganhou, mas por uma questão numérica. O Flamengo jogou o tempo quase inteiro melhor que o Inter. O Flamengo jogou o tempo inteiro melhor que o Inter, praticamente, que veio crescer um pouco mais quando o Flamengo ajustou suas linhas para fazer uma forma defensiva, para equilibrar junto com o ataque. Então o que é que acontece? Primeiro, você não sabe o que é que o treinador está fazendo durante os seus dias de treinamento. Você não sabe o que é que ele está criando e o que é que ele está experimentando e se está dando certo ou está dando errado. Quando o treinador faz uma mudança, ele não faz uma mudança com base no clima do jogo em nada. Quem sabe? Não, o treinador já experimentou isso em campo, num treino. Foi isso que aconteceu com o Arão, por exemplo. Foi isso que aconteceu também com o meio-campo do Flamengo a partir da entrada do Diego. Né? Então veja, as coisas vão se configurando, mas não por um momento. Não porque alguém escolheu agora fazer uma experiência. Não, isso já estava sendo testado. Então, assim, me parece pueril que você, enquanto comentarista, não se retenha a comentar. Porque comentar quer dizer, eu tenho um objeto aqui, vou comentar sobre ele. Ninguém comenta sobre o nada. O efeito de uma mudança que o Rogério Ceni fez não traz em 3 minutos de jogo. Aliás, em 3 minutos de jogo, ou 4, ou 5, o Flamengo não teve nenhum risco com as mudanças do Rogério e virou o jogo para 2 a 1 com o gol do Gabigol. Né? Então, como é que você comenta? Depois passa um longo período da transmissão sem os comentaristas abrirem a boca e falar nada. Por quê? Porque as mexidas do Rogério mostram que eles estavam errados. Né? Então, assim, uma desonestidade intelectual, no mínimo, que a gente encontra aqui. Uma falta de profissionalismo, uma coisa quase pessoal contra o treinador. Né?
Tem que ser profissional, gente. E eu não sou torcedor flamenguista, mas a mim incomoda quando vem comentários assim carregados, não do que acontece no campo, mas do que você quer que aconteça no campo, né? O Flamengo, então, assim, depois da expulsão, claro, se posiciona melhor, né? Faz a superioridade em relação aos gols, tá certo? O Rogério mexe, muda a configuração, faz muito bem, vira o jogo em menos de 5 minutos. Isso após críticas, inclusive, dos comentaristas que tinham acabado de falar mal dele, o Flamengo acaba fazendo um gol, né? Então, assim, Pedro foi mal no jogo, teve oportunidades, desperdiçou. Uma questão de linha de impedimento, você pode ver essa questão também, gente. Isso é primário hoje em dia no futebol mundial. O atacante precisa saber se posicionar para receber uma bola. Ele estava mais ou menos 2 grandes passos para receber a bola à frente da defesa do Inter. Né? Isso pode significar também uma falta de ritmo. Falta de ritmo essa que o Rogério já disse que está preocupado. Por quê? Porque o jogador precisa entrar e jogar, precisa ter ritmo. Todo mundo quer que ele jogue junto com o Gabigol, mas ninguém se importa com o Flamengo vulnerável, por exemplo. O Rogério ajeitou o time. Por que é que ele vai então lançar mão desse equilíbrio? Tá? Então, assim, não faz sentido nenhum. E outra coisa, a grande parte da nossa imprensa, ela precisa, assim como o futebol evoluiu, como o futebol melhorou, como está quase um jogo de xadrez, a nossa imprensa precisa também evoluir, cada vez mais ser inteligente no sentido de assistir mais jogos, ver como outras cabeças pensantes fazem. O que o Rogério faz aqui no Brasil é o que um Guardiola está acostumado a fazer lá na Europa. É o que o Jürgen Klopp está acostumado a fazer lá na Europa. É como o Bayern, por exemplo, durante muitas vezes jogou, né? Com a mudança, a polivalência das qualidades dos jogadores. Ninguém faz uma mudança com base no nada. Isso foi treinado, isso foi visualizado para determinado corte ou possível cenário de jogo. O Flamengo ganhou, foi superior em qualidade, foi superior em técnico, foi superior em relação aos gols. Foi um jogo pegado, sim. O gol foi determinante por causa do número de jogadores, isso é possível, mas a partida, a vitória do Flamengo não foi determinante por causa do número de jogadores, no sentido de quê? De quê? De que o Flamengo foi merecedor de ganhar o jogo, né? Pelo que foi colocado depois do jogo, é que o Flamengo não foi bem e não foi merecedor. Né? Eu vejo pelo contrário, diante do cenário colocado, diante do jogo truncado, diante da liderança valendo, a possibilidade de você perder o jogo e dar adeus ao campeonato e ver outro time ser campeão dentro do seu estádio, para mim o Flamengo foi bem hoje. Inclusive com uma entrega muito maior por parte de muitos jogadores. Eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês. Fica aqui também a minha descontentação com essa maneira colocada por alguns comentaristas, não só da TV Globo, mas principalmente, e passar a ver o objeto do comentário ou a análise. Para você analisar, você tem que se antepor ao que foi feito. Para você comentar, você tem que pegar o objeto. Escolhe, porque nenhum dos dois foi feito. Até porque a vitória saiu com o Flamengo, o Rogério mexeu e deu a vitória para o time, colocando pela primeira vez na liderança do Campeonato Brasileiro. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau.